Olá, seja muito bem-vindo ao Cast to Action, um programa que traz conversas em ação. E hoje a gente tem o nosso papo extremamente especial com o nosso querido Fábio, da 8D Hubify. Eu tô empolgado para essa conversa de hoje. Meu nome é Eduardo Rodrigues e eu sou diretor de operações do Mosquite. Eu sou o Alberto Brandão e eu sou Product Manager do Mosquite. Vai ser brabo esse papo hoje, hein? Vamos ver. Tá preparado para isso, cara? Acho que sim. Vamos botar o fone? Sim! Sim! Cara, nosso papo de hoje vai ser muito legal. Pra quem não conhece, eu duvido que não conheça, acho que muita gente conhece, vocês são uma baita referência. É muito legal que, a título de curiosidade, né? Quando a gente tava fazendo o setlist das agências que a gente ia conversar aqui no programa, o quê? 60% das agências que a gente conversou perguntaram, tá, mas o Fábio vai participar? Ou então vai? falava assim, pô, sabe com quem que vocês podiam falar? Com o Fábio da 8D. Cara, vocês são uma referência para as próprias agências que a gente tá convidando aqui. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo. Imagina, parabéns. Eu não tenho nem roupa pra receber esse elogio. Cara, a roupa que tá ótima, Tá cara. boa. Mas assim, a galera falou muito e, cara, com razão, assim. A trajetória foi incrível. Ainda mais vindo de alguém que fez direito. Não, tô brincando. Trompa. Mas assim, cara, a trajetória incrível, com uma história de fusão no meio do caminho que deu certo, e a gente sabe o quão difícil é uma fusão dar certo, então isso é muito animal. Então o papo hoje espero que seja bem especial para quem tá assistindo, mas antes da gente começar o papo de verdade, a gente vai começar com o nosso primeiro quadro, que é o Verdade ou Mentira, que a ideia desse quadro ela é muito simples. Tu vai falar pra gente duas histórias. Uma é verdade, a outra é mentira. Até o final do programa, a gente vai ter que descobrir qual que era a verdade, qual que era a mentira. Se a gente acertar, é um ponto pra casa. Se tu acertar, é um ponto pros convidados. Tu tá contribuindo pro pool dos convidados. No final da temporada, a gente vai ver quem ganhou isso aí. Beleza? Maravilha. Tá contigo. Então vamos lá. História A, tá? Meu sócio que fundou comigo ali a Hubify, ele fundou a Elefante Verde, que eu acabei virando investidor um ano depois, e um ano depois de virar investidor, acabei deixando o direito para ir lá trabalhar com ele. Em época de faculdade, eu fazia direito, ele fazia... Cara, como é que era o nome, cara? Ele era da Tech, cara. Tinha um nome, Sistema de Informação na ADS? época. Análise de sistema. Análise sistema de... de Cara, era alguma informação, dessas. Os dois faziam no Mackenzie, e a gente se conheceu ali meio que no meu último ano de faculdade, a gente ficou amigo, e o Caio, ele sempre gostou muito de investir na bolsa. Ele estudava bastante para isso. Eu lembro que a análise de gráfico, ombro, cabeça, sei o que lá, faz o M, enfim. E em dado momento ali, cara, me formei em 2006, a gente fez uma amizade muito grande, depois padrinho de casamento dele, ele meu. Numa dessas de falar sobre investimento, ele falou de Bitcoin. E não era muito da minha praia. Aí botei um dinheiro lá, porque na época, mais inconsequente do que, cara, tô fazendo isso de forma consciente. E a gente ganhou uma grana muito grande. Por isso que na Elefante Verde a gente nunca precisou de investidor profissional e tal. A gente conseguiu ir bancando o nosso modelo por conta daquela brincadeira, entre aspas, ou da inconsequência nossa do Bitcoin lá atrás, né? Acabamos gastando tudo. Que ano era isso do Bitcoin? Estamos falando ali, cara, a empresa ela começa... Porque a gente tá aqui em 2025, né? A gente começou a empresa... Eu voltei pro Brasil em 2009, a gente começa a empresa em 2011. Cara, 2010 a gente começa com a brincadeira de colocar a grana no Bitcoin. A ideia não era usar o dinheiro... 0,75 cents na época, a cotação. era ridículo. A ideia não era essa. A gente deixou lá, inclusive, no começo. A gente achava que a gente ia conseguir fazer o rolê tradicional de Venture Capital. A gente parou nos 3Fs. Vocês conhecem os 3Fs, né? 3Fs? Toda vez que uma empresa começa, ela consegue investidor dos 3Fs. Family, Friends and Fools. A gente tinha, basicamente, amigos, familiares que eram fools, por isso que investiram na gente. Deu errado, acabou o dinheiro deles e a gente recorreu pro Bitcoin. A gente nem realizou no melhor momento, mas conseguiu fazer a gente sobreviver. Quando é que vocês venderam? A gente foi vendendo a partir de uns 3, 4 anos de empresa. A partir de 2016 a gente começou a vender. Ô, louco, deu um gás bom. 2016 já tava em real, 45, não, 50 mil. Deu um gás bom. Em 2018 ali a gente já tinha acabado. Mas pelo menos a gente conseguiu ali sobreviver e passar a arrebentação Vale da Morte e a Hubify nascer e a gente conseguir fazer da Hubify ali uma empresa que realmente, a partir daquilo,
crescendo de forma sustentável, recorrente, para chegar onde a gente E chegou ainda hoje vocês operam Bitcoin? Não. Ou Né? Não. tem nada? Eu acabei com os meus lá. O Caio eu acho que deve operar. O Caio continuou na pegada dele no investimento. Enfim, É questão ele de, continua. questão de gosto, né? A É. parada que ele gostava. Não, eu acho que ele, na verdade, também zerou igual eu, na época da Hubify. E aí depois, quando ele saiu, foi seguir ali a carreira dele, ele voltou a investir em Bitcoin. Legal. Ah. B, a segunda, vamos Agora, lá. lado B. A segunda história que eu quero contar pra vocês é como eu conheci meu sócio. Na verdade, eu conheci os meus 2 sócios, né? A minha esposa, eu, Caio, no mesmo rolê, carnaval, interior de Minas Gerais. Uma amiga me convidou pra curtir carnaval, tinha acabado de conhecer ali também, último ano de faculdade. Conheci a Michelle. E eu sempre fui um cara que tava, na maioria das vezes, ali meio compromissado, era um cara mais de namorar. E eu acho que foi a primeira vez que eu tava no carnaval solteiraço. E aí ela falou, vamos lá, a gente tá indo pro interior de Minas Gerais. Foram 2 ônibus de galera. E Qual assim, cidade? Cara, como é que era o nome da cidade, cara? Aí, Cara, é uma cidade, é perto de aí, Muzambinho, aí cara. nem eu lembraria, Não, dependendo pior do... é que a minha... Como eu tô sem dormir direito há 4 anos, quando meu primeiro filho nasceu, Monte Belo, interior de Minas. Era uma cidade, se eu não me engano, cara, 4 mil habitantes. Era uma rua, cara. Daí você tinha as ruas que atravessavam, depois já era terra e plantação. E aí entra no carnaval, aquilo lá Carna vira Monte outra... Belo, era isso. Porque depois teve a segunda edição, eu fui só na primeira. Foram 2 ônibus lotados, de assim, uma turma puxou e foram vários agregados. E aí, nesse carnaval, eu conheci a Natália, minha esposa, e conheci o Caio, que veio a ser meu sócio depois. Então, foram 2 casamentos ali que me levaram pra vida. Até hoje eu xingo a Michelle. Falo, porra, Michelle. Quando foi isso? Foi em 2006. Caraca. Carnaval de 2006. Porra, tu conta bem a história, cara. Eu tô bem metido. Também. Não tornou isso fácil mesmo pra gente. Que bom. Caraca. Vai ser a moeda aí. Caraca, essa aí vai estar tipo... Bom, a gente tem um programa inteiro pra descobrir. Vamos nessa. No meio do programa a gente vai soltando uma coisinha ou outra. Agora a gente vai entrar no quadro que é o bate-bola. Então são perguntas rápidas pra você responder sem filtro, direto, o que você achar que vem na sua cabeça, você manda e a gente desenvolve se for necessário, mas é mais pra você dar uma resposta, o que você pensa sobre esses assuntos. Ah, essa aqui é boa. Cara, como você explica pros seus clientes o que é Heavy Ops? Conceito novo. Tá. Cara, RevOps, ele é uma coisa que ele é até batido no mercado, no segmento de tecnologia, startup scale-up, mas basicamente essa é a bolha de RevOps. Então, esse lance de explicar RevOps é muito importante porque a gente não atende só empresas nesse segmento. O RevOps ele é uma metodologia, uma estrutura organizacional onde você integra marketing, vendas e CS, o atendimento, pós-vendas, de forma que esses 3 departamentos, ou essas 3 metodologias, elas trabalham juntas, focadas na geração de receita. Então, toda a explicação, ela parte dessa premissa de você integrar marketing, vendas e pós-vendas. Tá? A partir daí, você precisa obrigatoriamente passar a dar exemplos, explicar qual que é o impacto disso, o porquê que fazer diferente não funciona, dar cases de sucesso do porquê que uma empresa com RevOps ela é mais eficiente, porque RevOps é sobre a máquina de geração de receita. Né? E aí, a hora que você vai ver as empresas que têm na estrutura RevOps de verdade, elas são mais eficientes porque os 3 departamentos eles estão olhando para a meta da empresa. Quantas e quantas vezes a gente não vê uma equipe de marketing comemorando que bateu a meta e a equipe de vendas não bateu? Isso eu ia aproveitar o gancho, porque assim, quando você vê as discussões comuns que a gente vê há mais de 10 anos em marketing, né? Principalmente quando a gente vai ler materiais de marketing, tudo, um grande ponto é sempre essa conexão entre marketing e vendas, ou a briga entre marketing e vendas, etc. E aí, meio como uma forma de provocação, só para estimular a resposta, aonde o RevOps ele vai diferenciar nessa conexão onde você elimina esse atrito entre marketing e vendas. Ou tenta eliminar Ou esse tenta atrito. eliminar, sempre vai existir algum tipo de fricção ali, mas onde é que ele muda o jogo para marketing e vendas começarem a trabalhar numa sinergia melhor? O atrito, ele vai existir, a questão é como é que você direciona um atrito para o mesmo objetivo, né? E a gente fala muito de marketing e vendas, e eu sempre, quando eu comecei a frequentar eventos de marketing e vendas, sempre tem a lance, eles não gostam, vão brigar.
Eu sempre achei curioso, depois que eu comecei a entender o que é RevOps, que ninguém fala do depois da venda. A receita, ela vem depois da venda, cara. Porque se você vendeu para o cliente errado, ou você não conseguiu fazer um bom onboarding, ou se você não retém, fideliza ele, não vende mais para ele, cara, você perdeu dinheiro. Tem uma palestra que eu já fiz ali algumas vezes, que é do lead ao lucro, que eu vou contando com a minha própria carreira, né? Eu comecei vendendo, e aí depois tive que gerar lead para mim, e aí eu achei que tava animal, e aí a gente olhou para nossa empresa e viu que a gente tava com prejuízo, tava no vermelho. Por quê? Cara, os clientes não ficavam tempo suficiente para gerar receita pra gente ser saudável. E RevOps é sobre isso. É sobre você olhar os 3 departamentos, cada um precisa ter lá o Marketing Ops, Sales Ops, CS Ops. CS Ops, para poder trabalhar ali dentro de uma forma mais eficiente, mas elas precisam estar integradas e respondendo para uma pessoa que está olhando para a saúde da receita. Sim. Né? Eu acho que essa é a grande magia do RevOps. E aí, já sofisticando, trazendo um pouco mais de complexidade aqui, hoje se fala muito mais de go-to-market, tá mais na moda falar de go-to-market, assim como outro dia foi de growth hacking. Sim, Até outro dia, os momentos. Aaron Ross predictable revenue, outbound. Eu tava comentando com eles esses tempos que a gente tá sempre esperando qual é o próximo termo, porque sempre tem uma coisinha para vender livre, curso e fazer conteúdo, e-book. Mas sempre tem um termozinho desse. Então, você acha que o mais novo é o GTM? Eu acho que é o que tá mais em... aliás, todos eles têm sua lógica, têm seu conceito, não, aí aprender. Que tá. O problema não é nem como que isso não existe ou que não seja importante, mas é como acaba se tornando um termo tão chiclete que ele vai perdendo o significado inicial. Ou então a pessoa achar que ela para tudo para olhar só para aquele tema, que eu acho que é o principal, né? Eu lembro uma vez numa reunião de venda, o lead chegou para mim na reunião e falou assim, cara, você está me apresentando um projeto de marketing digital. Eu estudo um pouquinho sobre isso, eu já entendi que eu não preciso de marketing digital, eu preciso de growth hacking. Puta merda, é isso que eu acho que a gente tem que evitar. Tipo, eu não preciso mais de marketing digital agora, nem de RevOps, eu preciso de go-to-market. É isso. A briga que existia do inbound e outbound antes, assim, cara, se a tua empresa precisa... Tem muita empresa que vai precisar dos dois, não é uma questão de escolha, né? Mas existe um cacuete de mercado até, existe uma grande geração de pessoas, empreendedores, etc., que foram formadas vendo vídeos e conteúdo de hack. Eles estão saltando de hack, em atalhos, para tentar encontrar um novo atalho que vai fazer aquilo, só que não insiste tempo suficiente em nada. E sem insistir, sem você ter você trabalhar aquilo de verdade, não tem retorno. E aí você faz uma coisa que não dá certo, aí pula pra outra coisa que não dá certo. Em vez de você, meu marketing digital tá redondinho, agora eu vou criar uma vertical aqui para olhar para um growth hacking, e aí a gente vai trabalhar isso junto, porque a base tá feita, porque você não tem uma base de marketing digital, você não adianta trabalhar com growth hacking, você vai trazer fluxo para onde, pro quê. E é isso que o pessoal perde no horizonte normalmente, né? Que é você ficar pulando de atalho em atalho e você não trabalha nada no longo prazo a ponto daquilo funcionar. O que eu mais vi, assim, na época da moda do growth hacking era a galera não entender que growth hacking é você testar diversas hipóteses para achar aquela que te gera o retorno desproporcional. No primeiro teste que deu errado, o cara já fica puto e cobra o lead qualificado. Growth hacking não funciona. Não, na verdade funciona, é você que não soube fazer. Exatamente. Não, mas eu digo, o cara vai acusar isso, né? Aí fala, cara, mas a gente testou a primeira coisa, você precisa amadurecer. E aí quando vai fechar um contrato, cara, eu preciso de 1 ano. Não, você tem que acertar, no segundo mês eu quero bater a meta. Cara, growth hacking não é sobre isso. Growth hacking é sobre você entender que você vai testar várias hipóteses. Tem metodologia, tem forma de fazer isso, mas tem que se preparar para aprender com as coisas que deram errado, para você achar a veia do desproporcional, do retorno desproporcional. Errar muitas vezes pequenininho, com um prejuízo pequeno, mas até que você acha o ponto onde você vai escalar. Go-to-market, cara, ele é a estratégia de ataque, né? O RevOps é a máquina que faz a geração de receita com base na sua estratégia de ataque. Eles são complementares, né? E aí você vê hoje todo mundo falando de GTM, aí você começa a ver os novos cargos. Hoje você tem o GTM Engineer, aí tinha um analista de RevOps também, que é relativamente novo. Aí antes você tinha o analista de Growth Hacking, o gestor de Growth Hacking. Cara, o mercado vai se sofisticando. Independentemente de qualquer brincadeira, e às vezes a gente provoca
mais incisivo, porque eu acho que a ideia é mostrar que não existe a bala de prata. Todas essas ondas, quem soube aproveitar para estudar, aprender, você vai ampliando a tua caixa de ferramentas para que você possa ter uma operação melhor. Melhor. O lance é você não se perder de moda em moda e ir abandonando coisas que não fazem sentido. É como é que você acrescenta algo mais estratégico. E aí, hoje, o desafio está em explicar onde é que entra a RevOps em tudo isso. Legal. Né? Por que é mais fácil também você implementar RevOps em startups, scale-ups, empresas de tecnologia? Porque são empresas que tradicionalmente olham muito o mercado norte-americano. Lá esse já é um modelo que funciona mais. Padrão. E por que startup também é mais fácil? Você está começando um negócio. Quando você pega empresas tradicionais, que estão aí centenárias, é sobre poder, cara. O ser humano ele vai buscar poder, mais do que até o próprio dinheiro. E aí você vai falar para um diretor de vendas que está acostumado a bater meta durante 20 anos, tem um puta de um prestígio, você vai falar para ele que vai ter uma estrutura acima dele, ou você vai promover ele e ele não tem a visão ainda, ele vai impor em cima do marketing e vendas. Então é muito mais complexo você mexer. É aquela história que é mais fácil você virar um jet ski, uma lancha, do que um iate e um navio Você tem cargueiro, uma né? inércia muito forte, né? O poder da inércia é muito forte ali. Para você realmente fazer ali uma transição é mais difícil. E quando você fala de RevOps para essas empresas, bom, uma vez eu falei no Cubo, cara, uma empresa dessas grandes, eu não vou abrir o nome, mas tinham mais de 50 pessoas de marketing na sala. E aí me convidaram para falar alguma coisa, falaram, cara, fala um negócio diferente. Né? Aí eu falei sobre RevOps, cara, ninguém tinha ouvido falar de RevOps. Não tem um ano, foi esse ano essa palestra. Foram 40 minutos falando de RevOps, cara, isso é muito bom, tem que ser dessa forma e tal. Pô, a gente precisa fazer alguma coisa disso. Pô, pro ano que vem, isso foi no começo do ano, pro ano que vem, aí assim, já veio a empresa grande, pro ano que vem a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem que esperar chegar ao final do ano, por causa de orçamento, virada de estratégia. E é normal. As empresas grandes, elas têm uma velocidade diferente. Elas chegaram até lá e elas precisam ter essa velocidade diferente para se manter lá em cima. O desafio delas é como é que essa estrutura mais pesada não impede também delas estarem atualizadas o suficiente para elas morrerem, ninguém passá-las. Continuar crescendo também, Sim. né? A gente está vendo uma ruptura de mercado gigantesca proposta pelo avanço da IA, das LLMs e tudo agora. Como é que você imagina que isso vai afetar o futuro dos CRMs, dos ERPs e esses outros mecanismos de software que a gente são metodologias muito baseadas em softwares ali. Como é que você imagina que é o futuro desses produtos? Isso é muito pessoal para mim, porque eu sou Product Manager no Mosquite, eu sou especialista em IA de produto no Mosquite. Então. Cara, primeiro que me as pessoas que pensam diferente, mas essa bobagem que vai... O CRM morreu. É igual, cara, quando sai a TV, o rádio morreu. A TV aberta morreu. Aí, cara, não aguento mais ver... Tudo morreu. Assassinatos. Mas isso nunca acontece. Mas isso é muito título pra render post de LinkedIn, não é? Os gurus, né? É um clickbaitzinho ali. Porra, isso eu acho que até empobrece o debate, né? Mas qual que é, pra mim, qual que é o lance, assim, da IA? Ela já está pronta para ser um ótimo estagiário, tá? No sentido, não desmerecendo, eu fui estagiário durante muito tempo, mas o lance é, ela é um ótimo assistente. Mas se você não souber usar essa assistência, você não vai a lugar nenhum. E existe uma supervisão necessária para não sair nada fora do controle ali que você não espera. Sim. Né? E, aliás, até para você usar como um ótimo assistente, você precisa se capacitar bastante, tá? Não é só você jogar lá 2 perguntas. Prompt não é só sobre fazer uma pergunta bem feita. E tem que saber construir como você quer a resposta daquilo, né? Teve uma discussão grande recentemente, porque teve um evento que falou muito sobre o futuro do CRM. E aí já os apóstolos do apocalipse já morreu. Aí você vê os comentários embaixo e tal. Não, porque aqui eu já fiz, eu criei meu CRM no... Cara, aí eu olho assim, eu falo, meu... E pior que a galera compra a ideia, né? Porque você fala, meu, empresas aí listadas na bolsa, multimilionárias, puta caixa. Você acha que os caras estão fazendo essa besteira? Vou entrar nessa. Porra, assim, óbvio que o modelo que a gente conhece, ele vai... Vocês estão trabalhando, vocês são uma das referências que estão puxando isso. Mas você não vai jogar no WhatsApp, no AI do WhatsApp, e ele fez tudo sozinho, jogou o lead pra você do nada, e vendeu, sei lá. Eu acho isso contraproducente, eu acho que isso é uma armadilha, a galera acaba comprando essa ideia e
de repente churna num CRM porque tá achando que vai criar sozinho na AI. Então eu acho isso uma puta besteira. Então se eu puder dar uma dica, cara, cuidado, tá? Essas ondas, elas vêm... É que as ondas são cada vez mais curtas, justamente porque a tecnologia ela é Ela mais tá muito. disruptiva. A velocidade pega muito. E aí tu não Mas- consegue fazer um rebote muito longo, Ah. né? Mas como você imagina o impacto que isso vai ter nesses produtos? Não que eles vão morrer e tudo, mas eles devem evoluir para alguma Pra caramba. direção. Aí esse é o ponto que eu acho que beleza. Vamos tirar o ruído, agora É vamos isso. falar É. sério. Meu sócio até escreveu outro dia um artigo que ele fala sobre o Omni System. A AI, ela tá facilitando uma necessidade que a gente tem de ter tudo realmente integrado. De você poder realmente consultar uma base onde... Porque quando vem ali a disrupção da internet, do online, tu não fala, agora gera dado para tudo e tal. Cara, legal. A gente até chegou já num momento onde se gera dado para tudo. Mas como é que eu acesso esse dado de uma forma estruturada, limpa, para tomar melhores decisões? Eu acho que esse é o grande desafio hoje. E a AI, ela vem para acelerar um processo de facilitar esse consumo, essa organização e consumo dos dados. Falando assim de uma forma bem leiga, tá? Sim, sim. Então, acho que isso é o disruptivo da AI. Ela consegue facilitar a nossa vida de você, seja numa plataforma única, ou seja, integrando diferentes plataformas, você consumir os dados e de forma que você realmente entenda o que vai fazer diferença no teu negócio e tome melhores decisões para que a tua empresa ela cresça de forma saudável e sustentável. Então, acho que essa é a mudança do jogo, tá? Só que, de novo, não é simples, cara. Eu vejo muita gente... A linha de custo de inteligência artificial basicamente aparece em todas as empresas. Agora, a linha do retorno sobre esse custo, na maioria, Ninguém não. sabe. Ninguém consegue Existe enxergar. um estudo recente, eu acho que Stanford ou MIT, se eu não me engano, Stanford, de uma análise do sucesso de todas essas implantações de inteligência artificial que estão sendo feitas na empresa, e 95% não trouxe resultado nenhum ainda. Aham. Nada. Então é muito desse caso, tá todo mundo apostando em, principalmente IA generativa, né? Eu vou clicar e vai fazer o meu texto, vou clicar e vai fazer um negócio pronto, não preciso fazer mais nada. Mas isso aparentemente não está trazendo o retorno que as pessoas E imaginam. talvez isso não seja errado. Vamos lá de novo pro Growth Hacking, algo disruptivo. As pessoas estão testando, tateando. Existem casos concretos e reais de algo. Vou dar um exemplo nosso, né? O ano passado, a gente foi para um evento que a gente costuma patrocinar sempre. Gera uma avalanche de lead e 2 semanas depois a gente perdeu um dos vendedores e a gente tinha 2 vendedores. Então a gente ficou com 1. Então você tem ali 4 vezes mais oportunidades para se trabalhar com metade dos vendedores. E ali a Tainá, que é a minha sócia, que toca a parte comercial, ela já estava avaliando alguma inteligência artificial para acompanhar a reunião, transcrever. E ela falou, cara, a gente vai contratar agora isso aqui, porque senão eu não vou conseguir dar conta, vamos ver se isso ajuda. E ajudou demais. Porque a hora que ela pegou um produto ali de inteligência artificial que transcreve, ele bem configurado, ele já qualifica com base no que se falou, ele já vai preencher automaticamente o CRM, ele já indica o que é melhor você priorizar, ele já te direciona para o projeto. Cara, ela precisou fazer 3 vezes mais reunião por dia, a cabeça dela não ia dar conta. E uma parte que toma muito tempo de uma reunião de vendas é tu assimilar o que é aquela oportunidade. Sim. Quem que ele é, as Sim. dores que tem, etc. Uhum. Se isso já vem mastigado, cara... Animal. E aí, assim, você trabalha com venda, sabe? Você faz 2 reuniões no dia, já a cabeça já dá uma falhada. Fizer 3, 4, 5, 6, aí... E existe essa tendência, né, da gente lotar a agenda, sair de uma reunião para outra, de uma para outra, e aí no final do dia você sente que fez a reunião, mas nem sempre você sente que aquilo foi produtivo, que trouxe algum valor. E se você tiver que parar para anotar depois de toda a reunião, que era a boa prática, você deixou de fazer outra. Eu acho que a inteligência artificial, nesse ponto, cara, ela é extremamente disruptiva. Os vendedores que estão usando, adotando da forma correta, boas ferramentas, estão mais produtivos. É fato isso. É fato. Acho que a coisa que eu mais uso hoje em dia de IA é para reunião, gravar, videoconferência, essas coisas. Cara, pega os vendedores lá do Mosquite. A gente sabe que preencher campo de CRM é um saco, faz parte, mas não precisa fazer parte com a IA, né? A galera vai lá, faz a reunião, aquele tempo que agora preenche isso, marca aquilo, outro. Cara, tá pronto, resolve, tu consegue otimizar muita coisa ali. Sim, eu acho que um outro ponto, para não ficar só no CRM comercial, claro. marketing,
ou até mesmo para qualquer plataforma de CS, você poder conversar com os teus dados. Do tipo, pô, tô pensando em fazer uma campanha do segmento de e-commerce. Dentro do que você tá olhando aqui na minha base, eu tenho 14 mil leads. Quem que eu devo priorizar? Pô, hoje você já consegue chegar a respostas assim, né? Então não é sobre o fim do CRM, é como é que você utiliza mais o teu CRM, né? Isso é muito bom. Cara, só pra encerrar, essa parte da IA é muito louca, porque parece que ela veio num momento muito específico, onde a gente vinha de um mundo onde uma ferramenta fazia tudo, daí a gente foi para stacks personalizados e cada coisa faz uma coisinha, que gera dispersão de dado pra caramba, Sim. cada um tem um lugar. E a IA, na minha visão, acho que um dos maiores benefícios é isso, assim, ela consegue, mesmo com stacks separados, às vezes não tão bem integrados, e eu não sugiro que eles não estejam bem integrados, mas ela consegue buscar em diversos lugares para Sim. conseguir atingir esses objetivos. Isso é muito legal, né? Cara, a gente tem um próximo bloco agora que a ideia dele, a gente chama ele de Forjado no Fogo. A gente quer uma história tua, alguma coisa que tu consiga lembrar, mas que tu sente que é aquela história que te mudou de alguma maneira, sabe? Quando a gente tava até conversando antes, quando a gente tava pensando nesse quadro e tal, falando, cara, teve aquela vez que eu precisei dar uma consultoria, eu nunca tinha dado consultoria e aquilo clicou uma parada na minha cabeça que eu comecei a ver conteúdo de uma maneira diferente, ou produzir de maneira diferente. Qual que foi a tua história que tu sente que tu foi forjado no fogo naquele momento? Que teve uma pressão grande, mas tu saiu diferente dali, sabe? Cara, acho que não é uma situação específica, assim, é uma fase, né? Quando a gente entra na pandemia, lockdown, em 6 semanas a gente perdeu 40% da nossa receita recorrente. Nossa senhora. E a gente entrou no lockdown com 19 mil reais em caixa. Era uma coisa... E não tinha mais Bitcoin pra vender? Não tinha mais Bitcoin pra vender, a gente Entendi. já era ali 2020. E aí, cara, tivemos que montar o que dava ali, né? Fizemos, porra, de novo, como um legado da época minha de empreender com startup, eu consumia muito conteúdo e tinha a tal da regra de runaway. Você tinha que ir montando ali, atualizando quase que diariamente, mas obrigatoriamente uma vez por semana, os gatilhos, o que você tinha que fazer para sobreviver se você fosse passando ali algumas gatilhos de perda de receita e tal. Foram 6 semanas muito intensas e a gente evitou ao máximo desligar, mas chegou um momento que a gente teve que desligar. Foi o dia inteiro, eu fiz questão de entrar em todos os desligamentos. Foi um dos dias mais difíceis que eu tive profissional. Eu lembro no final do dia, minha esposa, bom, obviamente todo mundo de home office, estava em lockdown, mas ela é do RH. No final do dia a gente se cruzar em casa e, tipo, eu desabar. Chorar pra caramba, porque era um momento ali onde você não sabia o que estava acontecendo, não sabia nem se ia acabar o mundo, se ia morrer. Onde ia? E eu tive que desligar bastante gente. Só que se a gente não desligasse ali, talvez se desse pior, se piorasse Com a certeza, situação, eu não ia com ter nem certeza. como pagar as rescisões ali. Só que, apesar de ter sido assim, o dia que eu mais fiquei chateado, que eu realmente sofri com aquilo, mas eu tinha a convicção de que fez o certo, não foi o momento mais difícil. E aí quando você me fala sobre como é que você foi forjado no fogo, e aí o Rubens, que é hoje sócio, diretor de operações nosso lá, ele fala, cara, não foi o período mais difícil? Eu falei, não, cara. Eu acho que ali eu estava preparado para lidar com aquilo, tomar decisões difíceis, gerenciar, porque durante os 3, 5 anos ali de Elefante Verde, cara, o desafio foi muito maior, a pressão foi muito maior. A gente se endividou, a gente parou de receber salário, chegou uma hora que eu não dormia, eu adoeci, eu desenvolvi alergia a tudo, dessas alergias bem entre aspas, tá, gente? É que a galera gosta de zoar, tipo, celíaco, leite. Cara, eu desenvolvi tudo que você pode imaginar, eu adoeci, né? Por isso que muita gente perde família, se separa. É muito difícil os primeiros anos do empreendedor. A gente dá muito errado antes de dar certo. Isso eu acho que eu fui forjado. Para depois aguentar um período como pandemia, você aguenta no braço, né?
Se eu não tivesse passado por esses 3, 5 anos, E eu não que seja tinha fácil sobrevivido. também, né? Muito difícil. Mas você tem um... É isso. Você Você tá consegue- ali com casca, com cicatriz pra aguentar o tranco. Existe É. essa percepção, né, de que só porque tu faz muito uma coisa, eventualmente ela se torna fácil e não é verdade. não. Ela nunca coisa que deixa de nunca é. ser difícil. A diferença é que às vezes tu vai estar mais preparado para lidar com aquela Sim. dificuldade. O lance é né? você, em determinado momento, você se sente confortável dentro do desconforto. Né? Então, eu sofri na pandemia, foram situações muito difíceis e desafiadoras, mas eu entendi, eu tava com caixa de ferramenta que eu conquistei nesses 5 anos de Elefante Verde para saber o que tinha que ser feito, por mais dolorido que fosse. Então, o forjado, para mim, foi lá atrás. Eu lembro, minha esposa é fundamental na minha vida, nos momentos mais difíceis. E ela Você me que você conheceu no direcionou. carnaval. Ia conhecer no carnaval. É, ela sempre me dando uns toques, cara. Tipo, quando começou a ser muito desafiador ali Elefante Verde, eu fui procurar um MBA. Pô, vou fazer um MBA, quem sabe tá faltando conhecimento. Ela falou pra mim, meu, não é hora do MBA. Eu achei esse... Não era um curso, cara. Era chamar grupo de psicodinâmica aplicada a donos de negócio. Então era basicamente aquelas terapias em grupo. Só empreendedor, um psicanalista focado em empreendedor. Foram 2 anos e meio ali de processo. Cara, eu me descobri, fui entender porque que eu tava empreendendo. Eu saí de lá, cara, um líder melhor. Entender quais eram as minhas características para você trabalhar naquela linha do... A diferença do antídoto e do veneno é a dose. Uhum. Não, pô, eu entendi, cara. Eu sou mais explosivo, mas eu tenho que dosar. Mas também se eu tirar toda a minha explosão, eu perco o impacto do que eu posso gerar na operação. Então, até pro lado pessoal, foi muito importante eu passar por todos os problemas que a gente passou ali. Ali eu acho que eu fui forjado para ser um empreendedor, O o próprio líder, o pai que processo eu de sou hoje. empreender te forjou para ser e Exato, aguentar. exato. Então eu acho que esse é o período onde eu fui Legal. forjado, não foi uma situação específica. Legal. Ah. É muito louco isso a tua história do Forjado no Fogo pra mim, porque eu fico pensando muito. A gente acaba trazendo a reflexão pra gente, né? E como realmente a dose do veneno, a diferença da dose do remédio e do veneno, ela é só a quantidade, é a mesma coisa. E isso é muito difícil de conseguir equilibrar. Porque se a gente. Vamos colocar ainda no ambiente de empreendedorismo, né? Mas quando eu vou tentar fazer uma coisa nova na empresa, a gente vai tentar um projeto novo e, cara, tu coloca um gás absurdo naquilo e aquilo dá errado e lidar com aquilo e como é que tu vai trabalhar com uma das coisas que eu acho muito difícil, e eu vejo muita galera falando, é esse sentimento da falha quando a gente tá empreendendo, ou nem, sei lá, diretor, gerente, esse sentimento da falha, ele é muito difícil de gerenciar, né? Por causa da expectativa, por causa de N situações. Como tu enxerga que essa parte a falha ela vai acontecer o tempo inteiro? Não tem como fugir disso. A gente falou de growth hacking antes, tu vai de falha em falha até achar o que acerta. Mas como tu faz essa gestão dessa expectativa em relação às coisas que tu vai construir que podem dar errado? Eu acho que hoje eu entendo como um processo natural. Né? Então hoje é muito mais suave, por mais desafiador e complexa que seja, porque meio que já tá no DNA, né? Eu sei que é assim que funciona, eu sei que esse é o processo. É o lance de você ir ampliando cada vez mais a tua zona de conforto a ponto de situações passem a se tornar confortáveis porque tua zona aumentou. Sim. Então eu acho que hoje o lance é esse. Eu me sinto mais confortável em situações que eu não sentia porque eu ampliei a minha zona de... Eu acho que esse é o líder, o executivo, o empreendedor. Como é que ele se coloca em situações e se permite aprender a ponto da zona de conforto dele ser cada vez maior, ele tá pronto para desafios maiores. Eu acho que o que acaba ficando quando você entra nesse modo onde você já entendeu o desconforto, você já entendeu as dificuldades, que vai ter problema, vai ter falha, o que desespera de verdade acaba não sendo o problema ou encarar o problema, mas é quando você se enxerga sem recurso. Quando você olha e vê, não tenho para onde ir. Eu acho que é isso que foi, na época da pandemia, por exemplo, um grande problema, que é não ter um horizonte de melhora. De assim, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ontem estava tudo bem, baixou, a ONU falou para fechar tudo, tá tudo fechando, não sei pra onde. Eu acho que isso que desesperou muito mais as pessoas, mais até do que, não, tá dando errado e tal, porque se dá errado num dia normal, você fala, não, vamos procurar um jeito. Agora, quando você não tem um horizonte, é onde você realmente desespera. Mas, cara, dadas as proporções, será que, claro,
completamente dado as proporções, agora eu vou fazer uma esticada até meio absurda, mas não é um pouco desse sentimento de falta de noção do horizonte que está acontecendo, até por causa da IA mesmo, mas hoje eu gero lead no Google, esse cara me encontra, a galera tá com medo, e inclusive quando a gente falou com nossos clientes para construir esse programa, foi uma das principais preocupações que a galera trouxe, que é essa insegurança do horizonte de, mas como é que eu vou gerar oportunidade? Como é que eu vou fazer minhas vendas a partir de agora? SEO vai funcionar ainda? Não vai? Eu vou fazer e-mail marketing, vai existir? Não vai existir? Tá existindo uma ansiedade nos empreendedores e na galera que a gente tem conversado, que era por causa dessa incerteza de futuro, de novo, né? E eu acho que ela vai se repetir cada vez mais. E existe existe um medo que é até meio justificável no momento, tá? Que é principalmente quem gera muita lead pelo Google, assim, vendo esse avanço da IA do Google, onde você faz uma busca e ele agora te entrega o conteúdo pronto, ele agora te direciona. Os cliques, a gente tem visto uma queda muito grande dos cliques nos sites listados nas buscas. Então, existe um medo, e é óbvio que existe uma direção, existe uma forma de trabalhar a IA para ela olhar para o seu conteúdo também, para ela começar a sugerir coisas do seu conteúdo. Mas esse medo é meio justificado, porque você olha e fala, caraca, eu investi tudo em SEO e agora ele tá me canibalizando lá no topo e eu não consigo... aparecer mais. Não, e eu não sei pra onde tá indo isso, né? Eu acho que esse é um momento também. Cara, eu fiquei na minha cabeça aqui pensando várias coisas que dá pra comentar, vou tentar ser bem objetivo. Mas quando fala de medo, cara, o medo, ele pode te paralisar, ou você pode... respeitar aquela situação, você fala, cara, peraí, se eu tô com medo, deixa eu entender o que tá acontecendo, me prestar bem atenção pra achar uma solução ou pra evitar que dê merda. Então você vai pular de paraquedas. Cara, que bom que a gente tem medo, porque isso faz você ter um paraquedas reserva, faz você não ir pular de paraquedas de ressaca, faz você prestar muita atenção ali onde você dorme. Exemplo muito específico. Quando o exemplo é específico, a história aconteceu. Né? Então assim, acho que o medo ainda é importante. Tá? Só não pode te paralisar. Quando você vendeu os bitcoins, você não ficou com medo? Eles estão loucos para descobrir qual das duas histórias é mentira. Ele fica toda hora trazendo as duas histórias pra ver se eu gaguejo ou respondo. Mas não bateu um medo de vender as reservas lá atrás? Cara, você não tem opção. Você não tem opção. Esse eu acho que é um lance. E esse é o lado bom de não ter opção às vezes, né? Eu acho que... vamos voltar pra questão da sobrevivência, cara. Da incerteza, da pandemia ou agora da AI. Tem um estudo que mostra lá, o exército norte-americano, acho que é o Navy SEALs lá. O SEALs é o cara, o foda do foda do foda. Fuzileiros navais. Quem é o cara que mais sobrevive? É aquele cara que quando chega na guerra, ele não fala assim, putz, daqui 1 ano eu volto. É o cara que trabalha pra sobreviver. Cara, o que eu preciso fazer pra sobreviver até amanhã? O que eu preciso fazer pra sobreviver até a hora do almoço? E, querendo ou não, na pandemia, a mentalidade de quem passou menos pior ou melhor, por isso era... Se o mundo acabar, acabou, fodeu, não adianta nada. Mas como é que eu sobrevivo? Então, assim, como é que eu me planejo pra estar vivo amanhã? Pra estar vivo amanhã? Pra estar vivo amanhã? Porque senão você pira. E aí o horizonte fica muito longe. Se eu não me engano, até naquele livro do Good to Great, ele fala muito sobre isso, de você fragmentar a tua cabeça no presente, no futuro muito próximo, senão você não chega amanhã. E AI é um pouco isso também. Cara, deixa eu entender qual que é o impacto disso agora. Tomar muito cuidado com moda. Entender... As pessoas continuam consumindo e comprando. E elas têm que chegar nesse produto de alguma maneira. Exato. Então, meu trabalho cara, vamos limpar ruído e ver o que tá... SEO, de fato, de todas as vertentes, ainda recebe um investimento muito grande, mas ela é um que tá com uma flechinha para baixo, uma das poucas. Mas aí você começa a ver a geração de lead dentro do próprio canal ali de ChatGPT, Gemini, Perplexity, o que seja. Então tem um tal do GEO, né? Generative Optimization Engine. Mais um livro, né? Mais um termo, mais um livro. Cara, é uma otimização ali, Aí você vai falar de marketing de conteúdo. Cara, se você for pegar lá a pegada Rock Content, que vai, né? A proposta saiu recente do Brasil, mas aquilo que eles faziam lá atrás funcionou muito. Hoje já não funciona mais. Mas o conteúdo... hoje a gente tá falando... Juntando marketing de conteúdo com influenciador. A gente viu, cara, rios de dinheiro em cima de micro-influenciadores. Agora já está numa onda de investir
nos executivos ou founders das empresas para ele ser um influenciador. Seu frontman, Aí né? você junta os dois. Esse cara, você tá produzindo conteúdo para esse cara publicar no LinkedIn, você tá produzindo conteúdo para ter a newsletters dele. Então, as coisas estão se sofisticando muito mais rápido. Se você respira e filtra, né, limpa O ruído o mesmo. ruído, você vai ver que tem muita coisa que está sendo feita e está gerando resultado. O difícil é você conseguir limpar, porque tem muito ruído, é tudo muito rápido Mas aí hoje. que tá. A questão do ruído, ela tá existindo mais do que nunca, claro. E de fato ele é muito difícil de limpar esse ruído. Mas, cara, existe uma forma que ela parece besta, mas é que é real, assim, que é abrir pro debate. É muito comum que o empreendedor ele se sinta solitário, ou alguém, ou um alto executivo assim, Aham. eu tô meio que solitário nesse lugar aqui, que eu tenho que tomar as decisões, qualquer Uhum. coisa vem pra cima de mim, etc. E eu vejo pouco a galera, ou, não pouco, enfim, poderia ser maior isso, né? De conversar com pares e trocar ideia, porque quando tu começa a colocar na mesa, tu vai tirando alguns ruídos com uma facilidade muito maior do que se tu Sim. tá sozinho muitas vezes Uhum. tentando pensar naquilo, e também tu tá pensando em como sobreviver amanhã, mas tu tá pensando na tua sobrevivência hoje também, e isso Uhum. se mistura, sabe? Essa junção da galera pra conseguir liberar esse ruído parece ser uma solução que faça sentido, né? Sim, eu acho que nisso, pra mim, pessoalmente, foi muito bom estar no Cubo, porque ali tinha vários founders de startups e a gente trocava, principalmente na época de Cubinho, a gente tá lá, a gente faz parte da primeira leva dos 22 primeiras startups em 2015. Legal. E lá no Cubinho você tinha ainda mais, porque era menor, mas a gente continua tendo. Essas trocas são super importantes. O ponto que eu acho que tem que tomar cuidado é uma bolha, e às vezes existe um viés muito forte dentro da bolha. Então também você furar a bolha quando fala de empreender, cara, fenomenal, porque é uma terapia em grupo. Agora vamos falar de estratégia, tomar cuidado, porque às vezes os vieses do que tem que ser feito, a moda errada, ela tá muito presente dentro da bolha. Então você tem que tomar esse cuidado na hora de tomar E decisão. como a gente está no meio do marketing, querendo ou não ali, você sabe que tem muito discurso que ele se inflama porque ele também precisa vender aquela ideia que está sendo produzida Sim. lá atrás, né? Aham. Então isso acaba direcionando esse pensamento de bolha, onde o otimismo ele é muito maior Sim. do que as possibilidades. Mas se você. Porque às vezes a gente fala, pô, pode existir uma bolha de IA, as pessoas falam, não, mas funciona, mas dá para fazer. Uhum. Só que não significa que não dá para fazer e que não funciona, como Uhum. foi a bolha da internet anos 2000. Aham. Não significa que a internet desapareceu. Significa que alguma coisa aconteceu, um monte de gente se deu mal, mas dali um monte de coisa se preservou e continuou crescendo. Sim. E é o que eu às vezes imagino que pode acontecer. Assim, existe um otimismo muito grande numa direção, que isso pode não se consolidar, mas em dado momento a gente vai aprender disso, e o que sobrar dessa IA que é valioso, a ideia do algoritmo, a ideia dos modelos de linguagem, tudo, isso vai se preservar para coisas muito mais valiosas lá para frente. Para mim, nos últimos 5 anos, a maior disrupção ou novidade em marketing e vendas é algo que nunca teve um ápice de moda: conversacional. Cara, com certeza. Nunca foi o tema, Cara, todo mundo tá falando, Eu agora discordo, veio. cara. Eu vi isso muito. Não, mas eu discordo com respeito. Mas, cara, nossa, eu vi muito. É que Até se arrumou na cadeira ali. Não, acho que é bolha. Mas eu acho Vamos que é lá. por causa da bolha. Não, mas Mas eu na acho... minha bolha, cara, Aham. muito forte isso. Foi Aham. muito forte isso. E eu acho que até, só um parênteses, acho que a gente precisa discordar mais. As Claro, pessoas desaprenderam. Todo É. agora pensa diferente. Não, deixa Hoje, AI, você vai em evento, a cada 10 palestras, 12 fala de AI. Eu acho que conversacional, ou então vamos falar metaverso, NFT, tipo umas paradas assim, que receberam uma atenção exagerada em dado momento, de um jeito que só se fala disso e depois sumiu. Conversacional, se fosse ter alguma métrica, eu acho que ele nunca chegou no ápice desses negócios, mas ele tá sempre sendo falado de forma importante. Ele nunca foi a hype Tipo uma total, barraca que todo mundo assim. parou de falar de qualquer outra Era coisa. igual eram os chatbots, sei lá, em 2016, O chatbot, 2017. ele é um pedaço Ele é um pedaço do do conversacional. conversacional. Mas é que, não, é que você lembrar 2017, 2018, Sim. você ia num summit, em qualquer coisa assim, Sim. era 90% Sim. das empresas era um chatbot disso, chatbot daquilo, aí de repente... Aham. E aí, o chatbot, o AI, ele é um pedaço do conversacional. ele O evolui pra conversacional, aquilo, né? ele é uma base super importante. E pra mim, por que ele é uma disrupção super relevante? A gente pega o começo de internet, qual que foi o grande boom ali?
cara, você vai disparar. De repente você pode impactar milhares de pessoas que antes você não podia. Então eu consigo, tinha uma lojinha no interior de São Paulo, eu consigo vender para quem tá em Rio Branco, no Acre e mandar. Um pra Não tinha N. como acessar. Era isso. E aí vamos falar pra dar o exemplo, cara, putz, você dispara um e-mail para todo mundo. Então era one to all. Aí você começou a entender que, peraí, cara, se eu mando mando um e-mail para 1 milhão de pessoas igual, e se eu quebrar isso em 10 bases de 100 mil? Eu consigo ter uma comunicação mais assertiva e ter uma performance melhor. Aí vai o one to out, one to many, aí o one to few, você começa a segmentar cada vez mais. E a inteligência artificial agora, o conversacional com o chatbot, inteligência artificial, consegue ser one-on-one. Você hiperpersonaliza a comunicação e você aumenta o desempenho e a performance muito grande. De uma forma Mas isso é uma construção de 5, 6 anos. O conversacional, ele muda tudo, porque você já não tem mais uma landing page estática. A minha dissertação no mestrado é sobre performance em landing page comparado com conversacional. Se você põe os dois em pé de igualdade, você chega a gerar 6 vezes mais leads qualificados. Porque você tá primeiro, é mais conveniente, você tá no celular sempre, você não tá mais sempre no computador. E mesmo quando tá no computador, tá lá a página do WhatsApp aberta. É diferente você querer converter num formulário do que você converter conversando. E é muito mais complexo você conversar do que você ter uma página estática, né? E para mim esse é o grande X do que você vai fazer melhor. Tem que se estudar mais conversacional do que AI ou qualquer outra coisa. É porque conversacional, na verdade, até da forma como tá colocando, como tu trouxe, ela é a interface que tu tá usando para estar próximo daquela pessoa. Que, por um acaso, o WhatsApp é o mais utilizado por todo mundo. Tu não tá sendo interruptivo de alguma maneira, tu não tá colocando uma ferramenta nova, algo novo na frente dela. Ela tá na tela, que ela sempre tá, tu tá diminuindo barreira de todos os aspectos possíveis. E ele te permite uma coisa que na landing page tende... A landing page antiga, tá? Não vamos falar de novos modelos, mas a tradicional. Que tu tem um follow em seguida no mesmo lugar, muito rápido, muito simples. Na landing page eu vou lá, coloco minhas informações, dou ok, aí eu recebo um e-mail, e aí etc. Ali não, eu falei as informações e se for bem feito com conversacional, na sequência, na mesma conversa, tu já tá no follow daquela informação, daquele acontecimento, né? Isso é muito... o impacto que isso gera é muito absurdo. E são várias coisas que são... que quebram alguns paradigmas. Então... O que a gente aprendeu na internet, no marketing online? Quanto mais clique, menos conversão. Certo? Perfeito. Numa conversa, você clica muito mais do que clicaria numa landing page. Então, ele é contraintuitivo. Mas para funcionar o mais cliques, você precisa ter uma fluência melhor. Precisa ser uma coisa que faça mais sentido. Tem várias coisas que você pega para olhar. Pô, num formulário, a princípio, você tem lá 5 perguntas. Você não sabe qual é a pergunta que te gera mais fricção. Quando a gente foi fazer lá o estudo para geração de lead, a gente quis levar as mesmas perguntas para o WhatsApp. E aí a gente começou a ver que na pergunta 3 era onde gerava mais fricção. Pô, aí eu fui no formulário e mudei. Pô, não é que o formulário landing page performou melhor? Só que eu não tinha como saber das 5 perguntas mas dá pra... mas hoje em dia dá pra você fazer ter uma... fazer uma randomizar. Pô, dá, mas cara, você já começa a trazer uma complexidade pra um lugar que no WhatsApp você resolve muito mais fácil. É que a galera também cria fantasias do que é possível com o que acontece no dia a dia. A galera cria essa fantasia que, não, dá pra fazer um monte, claro que dá, mas vai no dia a dia, às vezes não é assim pra fazer, com certeza. Mas, cara, e ainda assim, eu entendi o teu ponto, tá? De que o conversacional ele não teve esse destaque, talvez, como deveria, mas, ao mesmo tempo, ele, em termos de dor, mas é uma percepção, talvez ele nunca precisou desse destaque pela obviedade. Ele é muito óbvio, todo mundo sabe que precisa. Mas, às vezes, essa é a característica de um bom produto também. É aquele que tá sempre ali, que se fala dele, se precisa dele, mas às vezes ele não é a estrela maior o tempo todo, mas ele tá ali sendo necessário. Não, a constância todo. Sim, eu concordo contigo, mas eu digo pela obviedade, porque assim, por que tem que falar muito de IA? Porque as pessoas não entendem IA, mas as pessoas conversacional, elas assumem que elas entendem porque elas estão todo dia no celular. Então ela tem, às vezes, um sexy appeal menor, não significa que ela não tenha uma entrega tão boa quanto ou melhor, né? Eu não sei, é uma boa reflexão. Eu não sei dizer o porquê, ou se realmente é isso, tá? Eu tô falando claro. Da hype. Mas para mim hoje é mais importante a gente falar do conversacional do que da própria inteligência artificial. Sim. É como é que você usa dentro de uma lógica conversacional.
a inteligência artificial, ou como o próprio CRM. A gente tem que falar sobre CRM, o futuro dele. Uhum. E não necessariamente. E eu acho que a conversa ela é ao contrário. A gente fala de inteligência artificial, e aí, sem querer, a gente fala um pouquinho de CRM, de conversacional. Para mim, a lógica é ao contrário. O marketing digital continua existindo. Aliás, a gente tem que voltar mais para as bases. Eu tenho defendido muito isso. Você pega a importância da marca. Quando você vai para o marketing digital, começou a se falar muito de performance, aí você viciou todo mundo a ficar falando de fundinho de funil. Cara, mas o fundinho de funil tem funil inteiro pra Tem cima. muita coisa pra cima. E aí hoje, agora tá caro, o CAC subiu, o CPA subiu. Então como é que faz? É a marca. Porra, você tá voltando pro básico. Marca forte. A gente até teve essa discussão um tempo atrás lá no escritório, que muita gente focou em resultado. Tem que vender e tem que gerar, o ROI tem que estar ali, tem que ter receita e tal. Legal, importantíssimo. Só que aí você ia propor uma ação de awareness, de marca mesmo, vai trazer lead, vai trazer... Não, é awareness inicial, ali básico, todo mundo te vê. Aí, mas se não vai gerar lead, se não vai gerar receita imediata, não vou trabalhar nisso. E aí as pessoas começaram a ficar hiper focadas no resultado final, e a base foi deixando de ser feita lá atrás, assim. E isso é um problema seríssimo. Aí agora você vê, quando você traz essa ideia do Founder-led Growth, que o pessoal está trabalhando, é um pouco disso. A gente vai investir em awareness, a cara da empresa falando, trazendo, que é marca, e aí isso vai... marca, a gente pode falar o que quiser, mas é marca. É que é muito mais fácil tu se apegar a uma pessoa do que a uma empresa. Mas aí uma crítica que há anos, há quase uma década, eu trago, que marketing digital de fato existe, mas a gente tem que voltar e lembrar que marketing é marketing. O digital, ele tem um papel, mas ele é uma transliteração do marketing para o meio digital ali, com algumas ferramentas novas, algumas estratégias novas, mas você tem que olhar para o marketing, autoridade, awareness e tal. E isso vai sendo esquecido no final. O que vai fazer de ação? Gera e-book para gerar, para eu poder abordar esse cara e... Aliás, marketing é marketing. Pô, você precisa ter bom produto. Você precisa entender teu concorrente. Você precisa saber precificar. Cara, precificação, pra mim, é um dos pontos mais estratégicos e mais negligenciados. E não importa o tamanho da empresa. Mas não é só botar 7 no final do preço, tô brincando. É isso. Depois a gente entra nessa seara. É muito estratégico. Vamos lançar a nova moda aqui, fazer igual posto de gasolina, botar o terceiro depois da vírgula. Pô, é forte demais. Cara, é bizarro. Puxa as perguntas? Vamos lá. Mas a gente tem aqui separado algumas perguntas, cara, que a gente falou pra nossa galera os nossos clientes e tudo mais trazerem. Eles sabiam que ia rolar esse programa e tudo mais. A gente pediu pra eles trazerem perguntas pra gente perguntar pros nossos convidados. A gente separou algumas legais aqui, interessantes. Quer ler a primeira? Vamos trazer a primeira. Cauã Carvalho, tá? Como uma empresa deve se preparar pra IA sem perder o fator humano que ainda faz diferença, louco? Eu acho que a IA, você tem hoje 2 grandes aplicações nas empresas, interna e no produto. Tá? A grande maioria está olhando para criar produtos. Eu acho que a gente devia começar ao contrário. Como é que eu torno a minha empresa mais eficiente e mais produtiva? Tá? Não tem como você não ser humano. Eu não me preocuparia tanto nisso. Assim. Eu me preocuparia como é que eu uso a IA onde realmente ela pode impactar no meu negócio agora. E você se prepara estudando, não tem como. Tem que botar a galera para estudar AI, para entender os casos de uso, entender cases de sucesso e olhar para dentro, entender. É importante as pessoas também entenderem que não dá para fazer ao mesmo tempo. Eu tenho visto que as empresas têm mais sucesso na hora que ela separa uma pessoa para ser um head de AI dentro, alguma coisa assim. Porque se você falar, o diretor de vendas também, aí mistura. É meio que desculpa, mas é meio que aquela coisa de, quando tu vai fazer teste, faz um teste de cada vez, ou controlado, porque daí se tu faz 3 ao mesmo tempo no mesmo lugar, tu não sabe o que deu certo, o que deu errado e onde funcionou, onde não, né? Eu, lendo a pergunta, eu acho que a intenção era até um pouco mais além, tá? Que é o medo da substituição das pessoas pela IA. Eu acho que as pessoas estão muito ainda com... eu vou botar IA para fazer X, Y, Z coisas, e aí eu vou demitir pessoas, eu vou perder pessoas fazendo aquilo, vai ser tudo máquina. Eu acho que o medo é até mais isso, assim, essa presença do fator humano ali influenciando no que chega ao público, assim.
Primeiro que eu acho que pessoas vão sim perder emprego, tá? Não vou romantizar, tem gente que Eu posso fala... discordar também. Não, algumas vão, não tem Não, eu como. acho que sim. Você vai ser mais... Se você tem lá um vendedor fazendo mais reuniões, talvez você vai precisar de uma equipe comercial menor. Eu acho que a gente precisa ter essa discussão até para entender como sociedade o que a gente vai fazer com esse vai impacto. fazer Mas pra eu suprir acho, isso, né? aí, de novo, tomando a educada liberdade de discordar, Aham. eu acho que isso acaba criando um outro contorno, porque se você aplica IA e a IA consegue trazer um bom resultado, e aí você precisa de, sei lá, menos pessoas no marketing, por exemplo, Uhum. produzindo materiais, etc. Mas você ainda vai precisar de mais vendedores abordando essas leads ou de mais pessoas de suporte. Você começa a potencializar numa direção onde você perde de um lado, mas isso vai crescendo do outro para dar sustentabilidade para a estrutura que vai surgir ali, porque você está trazendo mais pessoas, mais clientes, mais esforço, mais necessidade, e aí você acaba trazendo outras figuras Uhum. para atender outras partes ali. Eu acho que isso é muito mais maleável, né? Igual aquela ideia, chegou o computador, então datilografia, o digitador vai perder o emprego. Realmente, acabou o digitador, mas aí entrou um auxiliar de marketing, um auxiliar de administração. Então, essas posições, elas vão se mutando, né? Uhum. Para atender o aumento da demanda, que também cresce junto, eu acho. A demanda, e é super legal esses debates, assim, eu acho eles super importantes porque a gente precisa, como sociedade, mais do que como empresa, entender qual que é o impacto disso. Aonde eu respeitosamente discordo, a demanda não vai aumentar na mesma proporção do que você vai, Do que tu consegue produzir. do que você consegue. A empresa, ela tem uma tendência a procurar eficiência. E aí, se você consegue produzir o mesmo um pouco mais com menos, beleza, no primeiro momento eu gerei um lucro maior, eu até posso... Cara, mas o mercado ele vai meio que se corrigindo ali, a mão invisível, sei lá como é que é, ela vai. E você tem uma questão de eficiência, que também tem um nome técnico em economia, que eu não lembro qual que é, mas assim, você tem um teto onde você pode te vender mais. Pô, tudo bem, estou gerando mais lead qualificado, mas o lead qualificado, por natureza, ele vai ficando cada vez mais caro conforme eu vou aumentando, porque você vai... Então, no final, a inteligência artificial, ela vai limar, aliás, ela já está. A gente vive hoje, eu tive um professor de política, cara, que eu achei sensacional no mestrado, Carlos Mello, se eu não me engano o nome dele, e ele defende que a gente está vivendo uma revolução hoje. Daqui 30 anos vão estudar e vão olhar e vão ver qual que é o impacto. Essas guerras, esses conflitos em um aumento cada vez maior, tem a ver justamente com uma parcela da população que já está fora do mercado de trabalho e que quer a volta a um passado glorioso que não existe mais. Sim. E isso tende a se intensificar. Tipo, a gente ainda não, numa visão dele, e eu repito, tentando repetir o que ele falou, eu só tô... Ele fala, cara, vai piorar, porque o maior impacto ainda está por vir. Ele deu o exemplo do Uber. O Uber, ele serviu para absorver muito uma mão de obra que foi demitida na pandemia, e aí conseguiu minimamente no Uber... Na informalidade. Cara, a hora que vier o carro autônomo, acabou. E aí a gente começa a ver as histórias de, pô, fiz faculdade, tô no Uber. Daqui a pouco nem no Uber mais vai ter. Então você vai ter uma... Tanto é isso que as empresas, as grandes empresas de inteligência artificial, de LLMs da vida, elas estão testando nos Estados Unidos a tal da renda mínima, né? Cara, universal, né? Universal. A gente tá num momento bem crítico, uma discussão bem filosófica, que Mas foge muito importante, muito cara, como importante. sociedade. Sim. E às vezes a pessoa que tá nos assistindo, às vezes vai ter aquele sentimento... Porque como sociedade, como humanidade, eu tô 100% contigo e que essa discussão, até da renda mínima, enfim, ela tem que existir. Mas até do ponto de vista mais empresário ou qualquer coisa assim, cara... Se ninguém tiver dinheiro pra consumir, tu também tá ferrado. Então, assim... Bem ou mal, foi por isso que acabou a escravidão, né? É uma elite que queria vender mais, né? Putz, botamos a mão na consciência, agora não podemos mais explorar essas pessoas. Não, tinha uma galera que precisava vender, e aí, a guerra nos Estados Unidos, se viu lá, era muito nessa linha. A galera que queria produzir mais precisava de gente com dinheiro para poder comprar. Sim. Não é porque agora não podemos mais Ele foi explorar. iluminado pela ética, né? Não é por isso, é muito... Entendeu? Alguns sim, tá? Sim. Tem seres humanos bons. Claro. Mas a discussão, às vezes, ela é pautada de outra forma.
Essa a gente foi uma excelente Foi longe, resposta. né? Mas eu gosto Mas é legal. disso, eu gosto Aham. disso. Cara, se tivesse 3 horas a entrar só na filosofia de tudo, né? Pergunta da Brenda. Brenda Seabra. O nosso CAC subiu 40% no último ano. É possível reduzir o custo de aquisição ou essa é a tendência daqui para frente? Muito conectado com o que a gente Ele estava até falando, falou, excelente pergunta. ele respondeu isso até agora atrás. Aham. É. Cara, a tendência é aumente CAC mesmo. A questão é você entender como é que você consegue diminuir o crescimento do CAC, ou você vai ter que olhar para dentro da tua operação e ver o que você pode fazer. Tem algumas regrinhas de ouro. A marca, quanto ela é mais forte ela é, menos você acaba precisando trabalhar no fundo de funil. Quanto mais você trabalha na retenção do cliente, e aí para você reter o cliente, você precisa vender para o cliente certo, mais você vai ter um LTV. Aí, às vezes, o problema não está no CAC, está no retorno que você gera sobre o CAC. Então, tem que olhar para várias coisas, mas o aumento de CAC, de CPL, Tá isso, é alto. realidade. Primeiro, assim, para tentar isolar o CAC, né? Quanto mais estratégias tu vai fazer que tu tá usando vias já engarrafadas, vamos dizer assim, onde tem um fluxo muito grande de empresas investindo ali, etc., ele vai subir. Então, quando tu vai para lados, vou chamar de criativos por falta de uma palavra melhor, mas por lados mais diferentes do que o caminho tá andando, o que todo mundo tá fazendo, pode ser que ele caia se ele gera resultado. Mas, e aí antes do programa a gente estava falando sobre isso, hoje as pessoas estão percebendo que a estrela do jogo tá sendo o pós. Depois que eu vendi para esse cara. É aí que tá a estrela do jogo. Hoje, né? O Salesforce teve foi ano passado que eles soltaram uma pesquisa que foi muito legal que eles fizeram, que o funil ele precisava, para gerar a mesma receita, o funil ele precisava estar 3 vezes maior. Eu posso estar errando um pouco para cima ou um pouco para baixo, mas era alguma coisa assim. Tá caro vender, tá mais difícil vender, tá tudo isso. Mas uma vez que tu vendeu, cara, ali tu tem que brilhar muito na retenção. Sim. E não por coincidência a gente tá vendo uma porrada de empresa criar diversos produtos. E aí a importância de você usar o CRM bem usado. Se tá mais difícil, mais caro, se você hoje não usa o CRM para ser mais inteligente, tu tá ferrado. Tá ferrado. Porque o teu concorrente vai usar. E aí você tem 2 formas de inteligência, né? A primeira é que você sabe que vender para quem você já vendeu é mais fácil, mais barato. E a outra é você já tem uma base de informação para você pesquisar ali de pessoas e empresas que já entraram ali dentro para você tentar, com um custo um pouco menor às vezes, alavancar uma venda nova, uma oportunidade nova e tal. Mas eu não digo que é um pouco menor não, cara. O custo é muito menor mesmo. Assim, não, assim, eu digo um pouco menor, é... porque às vezes a estrutura não tá tão bem. E aí a inteligência artificial muda o jogo. Muda. Porque ela vai te ajudar a organizar. priorizar quem realmente tem um potencial de converter mais rápido, pelo maior ticket, em menos tempo e gerar maior LTV depois de vende. Isso muda o jogo. Isso tira muito essa percepção dos Jetsons da galera, que na verdade o vendedor vai ser IA. Não é necessariamente esse. Mas é um ponto. pouco dessa minha visão, sabe? Que a IA ela tem esse potencial agora eu tenho uma base grande de leads que já vieram, já passaram. Eu preciso de mais pessoas, por exemplo, para ligar para isso. É óbvio que cargos vão desaparecer, pessoas vão perder emprego e tudo isso. Mas eu imagino que tendo uma alavanca tão forte com dados, em algum momento você vai precisar de uma pessoa num ponto para trabalhar isso. Pode não ser o equilíbrio, como você mencionou, e eu concordo bastante. Mas eu acho que também tem um pouco desse ajuste. Assim. E precisa investir. Sim, a galera acha que... jeito. não, então eu vou contratar a ferramenta de 9... Cara, não é assim que funciona. Você vai precisar investir, estruturar, ter bons profissionais. Mas a gente tem um cacoete de mercado que é o vício do produto free, né? Muita gente cresceu... tô começando uma agência, por exemplo, usa esse produtinho free, esse outro aqui que faz isso. E aí, quando você precisa investir numa ferramenta profissional de verdade, que vai te dar escala, aí você vê o preço, que é um preço... vai acabar sendo um pouco mais alto do que até um software para pessoa física ali. A pessoa dá aquela assustada, não, mas é muito caro. Mas ele é proporcionalmente caro ao valor que você quer trazer, né? O barato geralmente sai caro no final, normalmente. porque o barato não te gera um retorno, o caro geralmente, bem aplicado no lugar certo,
o cara vai tirar retorno. É sobre retorno, nunca tem que ser sobre o... A gente, quando você E sobre paga. retorno realista, porque também a galera entra em outras fantasias Sim. que não existem, É. né? Mas é que a gente aprende muito, às vezes, que, não, mas isso aqui é muito comum na internet. Isso aqui é caro, desnecessariamente caro, é caro só porque é uma marca grande, é caro porque é inflado. Mas, às vezes, o caro se justifica. Às vezes ele é caro de verdade porque ele é bom de verdade mesmo. Tem o Então, custo, saber identificar isso é legal também. Boa. Vamos para a última pergunta aqui. Uma ótima pergunta. Tinha outras aqui, acabei selecionando essa, mas acho que ela é uma boa, tá? Porque fala muito, vai muito para a parte Heavy Ops que a gente está falando num outro contexto. É do Alessandro Eiras. O marketing da empresa é terceirizado, mas todo o resto, venda, CS, está dentro da operação. Como melhorar o fluxo de trabalho com as 3 áreas? E aqui, agora, não é a pergunta dele, mas é uma pergunta que faz muito sentido para Heavy Ops, porque a gente estava partindo do Sim. princípio onde estava tudo dentro da empresa. Aham. Agora a gente tem o marketing de fora, vendas e CS não. Como é que orquestra isso, né? Primeiro, a gente vai precisar assumir algumas premissas para poder responder, né? O que é o marketing fora? Não tem um diretor de marketing. Qual que é o tamanho da empresa? Não tem um diretor de marketing. É uma pergunta Não tem direta ali. liderança. Mas vamos assumir um... Não, só para deixar alinhada a resposta, a gente vai partir de algumas premissas para não... Para funcionar trabalho de agência, e aí eu tenho um local de fala absurdo, com toda a humildade da galera, precisa ter estratégia dentro da empresa, tá? Esse negócio de terceirizar 100% vai dar errado, porque você precisa ter gente vivendo dentro da empresa, o negócio da empresa, para que a agência venha a ser um parceiro direcionado por quem está dentro da empresa. Mas hoje tem serviços de CMO as a Service que funcionam bem em algumas situações específicas, sim. Mas esse CMO tem que estar muito próximo da liderança, do C-Level, do founder. Geralmente são empresas menores, né? Não faz sentido você ter um CMO em todos os casos. São casos muito excepcionais. É um consultor, no final. É um nome chique para um consultor, tá? Precisa ter ponto focal dentro da empresa, que está ali, inclusive, sendo o champion, né? Para fazer o serviço. Então, mesmo marketing, vendas, OCS, tem muita gente hoje que terceiriza SDR. Vira e mexe me perguntam, indicação. Cara, eu acho que é um negócio muito sensível para você terceirizar. É core da empresa. Pode falar que o produto é o core da tua empresa. Cara, agora, né, Heavy Ops, mas é revenue, que é o core da tua empresa. E aí é difícil tu colocar isso para fora. Eu acho que o bom trabalho externo com o interno, ele vai funcionar quando você tem um bom ponto focal e você tem expectativas bem alinhadas de como vai se trabalhar. A frustração, ela é filha da expectativa, né? Então, dá para trabalhar muito bem? Dá, senão também eu não ganhava meu pão. Mas a gente, para ter ideia, quando a gente fala de qualificar o lead, uma das perguntas que a gente faz, que é a mais relevante de lead score para nós, é qual que é a estrutura atual de marketing e vendas? Tem liderança? Qual que é o ponto focal? Se tiver liderança, se tiver uma equipe interessante ali como ponto focal, para nós é um lead muito qualificado. Sim, sim. Então, mas se tem liderança, tem uma boa equipe de marketing, para que eu preciso de agência? Porque às vezes você precisa de uma complementariedade. Às vezes é legal porque a agência ela tá mais atualizada, porque ela só faz aquilo. Você tem vários profissionais, você pode pivotar rápido, uma questão de eficiência, você desliga e liga muito mais rápido do que se você põe a equipe, o risco é menor. Tem um monte de benefícios. Só rapidinho, mas assim, só pra retratar o que eu digo de core da empresa não tem que estar fora, não que tu não tenha que ter ajudas externas. Sim. Eu digo de tu depender de, assim, ele só me entrega o lead. Cara, não, esse é o meu problema, eu só recebo Não, mas eu achei a resposta dele importante e muito coerente, porque seria muito fácil para ele dizer, bater no peito e falar assim, não, o marketing todo pode ser terceirizado. Eu vendo esse serviço, pô, é claro que eu vou falar que pode ser terceirizado. Mas não, ele botou e falou, o marketing todo terceirizado, da onde? Não tem liderança, não tem um time, não tem ninguém vivendo aquilo lá dentro. Então, é muito legal ouvir uma resposta que parte de um ponto de honestidade tão grande a ponto de olhar friamente e dizer assim, ele poderia se apropriar dessa ideia para beneficiar o próprio negócio, mas ele tá ali olhando e falando, não, isso aqui tem que tá lá dentro. Vou dar um bom exemplo. Contratei Mosquite. Tenho lá 200 vendedores. Provavelmente você tem um bom diretor de vendas, senão você não teria uma empresa com 200 vendedores. Quem vai implementar isso? Tem equipe interna para implementar? Ou eu vou e contrato um parceiro que vai implementar bem? A partir do momento que o parceiro implementou bem, não é porque ele é só bom da parte técnica da implementação, né? Ele também entende de estratégia, entende de pipeline, para poder
Porque o CRM ele vem depois do processo, do padrão. Tu colocar as etapas é o menor dos problemas É. da implementação. Pô, É a então tá bom. estratégia. Implementei, tá aqui. Entrega. Pô, e como é que sustenta isso? Tanto a estratégia quanto a parte técnica. Geralmente o parceiro externo ele agrega, ele complementa muito o conhecimento interno. O marketing é a mesma coisa. Implementei lá uma ferramenta de automação de marketing. Ou então, pô, preciso fazer performance, mídia paga. Você precisa ter quantos mídia paga? Não, por mim, se eu tiver um, tá bom. Tá bom, esse cara não pode ter dor de barriga, esse cara não pode ter filho, esse cara não pode tirar férias. A hora que você tá com uma agência complementando, pô, você tem um dinamismo muito melhor. Só que se você só tiver a agência e não tiver ninguém interno, cara, quem é que tá entendendo do negócio pra direcionar o trabalho da agência? Quem que tá sentindo a dor diária, né? Quem É. que tá vendo o que tá acontecendo? Total. Você falou muito de pandemia, a gente falou muito da pandemia e tudo aqui. E aí eu fiquei com uma dúvida, assim, você não sentiu falta de viajar, de curtir um carnaval durante a pandemia? Cara, sim, senti. Você costuma muito, assim, ir pra festa, carnaval? Depois dos filhos, eu mudei bastante o estilo de vida. Antes dos filhos, a gente gostava bastante de sair, de curtir. Entendi. Na verdade, a gente passa a curtir de uma forma De um diferente. Né? Mas sim, fez muita falta. Tá. Tá, A gente vai ter que descobrir alguma coisa aqui, já tá? tenho minha... Então agora a gente vai pro nosso famoso encerramento, onde a gente vai ter que acertar qual das duas é a verdade ou é a mentira. Eu vou te falar, tá, Beto? Não tá fácil essa não, cara. Tá não. O Fábio, Eu tenho tornou uma- difícil pra Eu gente. tenho uma suspeita. Tem uma suspeita? Qual que é a tua tese? Vamos lá. Ó, minha tese é a seguinte. Minha tese é de que ele realmente conheceu a esposa no carnaval, Uhum. porque eu acho que alguém que ganhou dinheiro com Bitcoin e capitalizou isso, fundou uma empresa, não teria simplesmente abandonado, porque o mosquitinho do investimento não funciona assim. Ele teria vendido e tal, e aí depois fala, pô, vou deixar um aqui de garantia, vai que... O Fábio não passou essa vibe, não. Ele passou a vibe de ser muito consciente. Esse aqui foi, mas isso não é meu negócio. Mas é quando você fala de dinheiro, a É, consciência, tá. ela muda um pouquinho ali. Não, justo. Mas, e aí, pelo tempo que ele falou, essa coisa toda, eu acho que a minha suspeita é que ele conheceu a namorada no carnaval e tudo. Apesar de ter ficado suspeito que ele não lembrava o nome da cidade, e não lembrar o nome da cidade que você conheceu sua esposa é problemático. Ah, cara. Sabe qual que é a pira que eu tô? Eu acho que as duas histórias têm partes de verdade. Eu acredito que sim. Porque foram muito bem contadas. Então, assim, ele deve ter trocado alguma coisa em uma delas, é. e aí é difícil saber o quê, porque tu contou elas muito bem, assim. A do carnaval, ela funciona pra mim, eu gostei até do brilho, assim, do olhar de falar, e ele não se preocupou em dar tantos detalhes dela, como o da primeira. Sei. O que me leva a ter um pouco desse sentimento de, quando tu quer fazer muito, tu começa a botar detalhes de sim. muita coisa, como um escritor escrevendo um livro. Eu vou pegar meu passado, fiz faculdade de física, que é a navalha de Ockham aqui. Pra mim, assim, a resposta mais simples, ela tende a ser verdadeira, porque a outra é muito, Tá bom, muito rebuscada. Então, tá bom. vamos de carnaval? A primeira tu foi comigo, a segunda eu tô contigo. Beleza, Carnaval, então. então. Conta Vocês pra gente. acertaram. Aê! Cara, essa mesa é muito boa, cara. É Pô, isso, tamo voando. É isso. Pô, que legal. É isso. Cara, eu nunca investi em Bitcoin. Eu tenho uma premissa assim, aos 18 anos eu ganhei um dinheirinho do meu pai porque eu passei numa faculdade que pagava, eu fiz Mackenzie na época que era ainda filantrópico, ali em 2001. E o dinheiro que meu pai tinha guardado para minha faculdade, metade foi para pagar a faculdade, outra metade ele me deu. Aí eu investi em ações numa época que você não precisa saber nada para ganhar dinheiro, porque todas as ações subiram. É isso. E aí eu comprei algumas, tipo Lupatec, umas que depois inverteu. E aí eu não sei fazer porra nenhuma. Ali eu tomei uma decisão pra vida, que eu nunca mais ia investir em nada, que eu não tivesse tempo pra estudar e saber o que eu tava fazendo. Bitcoin até hoje eu não entendo direito como é que funciona isso. Então, posso perder oportunidades, mas eu nunca investiria num negócio que eu não tenha tempo pra parar, estudar e olhar. Prefiro ganhar um pouco menos, mas não correr riscos de perder uma grana. Animal, né? Uma grana gigante. É. Cara, a conversa hoje, ela foi muito boa. E, cara, foi muito bom conversar contigo, porque, principalmente com essa tua última fala, que se repetiu esse perfil, assim, em toda a conversa, eu tô meio cansado hoje em dia de todo mundo ter que ser especialista, e foi animal conversar contigo nesse aspecto de eu só vou se eu realmente entender. Até hoje eu não sei muito bem como funciona Bitcoin, porque todo mundo acha que sabe, mas só sabe até ali. E
essa visão de mundo, eu acho que ela promove muito mais coisas boas do que caos que a gente acaba vendo por todo mundo achar que é especialista. Eu sou absurdo em qualquer coisa que eu li um texto. Mas ele fez muito... jus à camiseta dele Fez e diz Dante o Guru e eu respeitei Foi demais. animal. Cara, Respeitei demais. Obrigado demais por ter topado participar com a gente desse projeto maluco nosso. Foi um prazer gigantesco te receber aqui e trocar essa ideia. Quem sabe em algum momento a gente consegue fazer mais uma outra, porque o sentimento de faltou tempo pra falar um monte de coisa é real, né? Dava pra ficar 3 horas aqui fácil. Eu acho que a gente vai falar muito isso ainda, mas é muito real aqui. Assim, dava pra ficar 3 horas conversando, trocando ideia, porque é um papo muito interessante. Total. Cara, foi um prazerzaço, realmente um papo super fluido. Tô muito feliz de vocês terem me colocado aí na lista de vocês, fico envaidecido. Parabéns pelo projeto, realmente é uma forma diferente ali de entrevistar, de fazer podcast, de bater papo. Vocês estão no caminho mais do que certo para o sucesso desse novo projeto. Muito obrigado, Parabéns. de verdade. Vou abraçar essa bênção do podcast aí de um cara que é referente. É isso. Imagina. Mesmo. E cara, se quiser passar alguma coisa pra galera, algum projeto, ou até do Heavy Ops, alguma coisa relacionada, fica super à vontade, esse é o teu momento. Pô, legal, obrigado pelo Minuto Jabá. A gente tem um evento que chama RevOps Summit. Esse ano foi a 2ª edição. A 3ª edição já está fechada. A gente fez as 2 primeiras no Cubo, deu sold out, lotou. E aí a gente precisava buscar um espaço maior. A gente está indo para o Teatro Santander em 2026. Tá? Então, ali na primeira semana de novembro, a gente vai soltar o lote de venda. A gente teve pré-venda até a semana passada. Não sei que dia que vai pro ar, mas enfim, a semana passada a gente está falando de começo de setembro. E já temos a primeira palestrante confirmada, a Bia Guarese. Era uma vontade muito grande, vai ser um evento bem legal. Grande amiga minha. Ela é muito top, né? Então, pô, meu Minuto Jabá, cara, você gosta de RevOps, gosta de geração de receita, a gente fala de go-to-market, são referências no mercado. E para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Fica à vontade para comentar, mandar coisa ou colar direto nos meios do Fábio, que a gente vai deixar aqui tudo bonitinho para você entrar em contato com ele, tirar dúvidas ou se aproximar de alguma maneira. E até a próxima.